Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Se você não me conhece, eu sou Adalberto Roque, sou ator, professor de teatro, sou iluminador também. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre criar peça de teatro com crianças. Eu, como professor de teatro, acabei desenvolvendo ali um jeito, a partir do que eu já tinha estudado e do que eu venho sempre pesquisando, em como você criar um bom espetáculo com as crianças que você tem ali para trabalhar na sua sala de aula, incluindo o fato de que, como você, sendo professor, por exemplo, tem que, faz parte da sua função, ensinar elas a fazerem teatro, ensinar elas sobre o que é teatro, fazer a parte de aproximação dela, assim, de mediação da criança com a arte e, ao mesmo tempo, de extrair essa arte de dentro da criança ali, né? Porque ela já tem uma cultura dentro dela ali e tem alguma coisa para dizer. Você só precisa fazer essa ponte dela com a arte, com o teatro e fazer ela, ajudar a mostrar esse caminho para ela aí. Sobre como criar esses espetáculos, assim, pelo menos nas minhas experiências, como que aconteceu. Primeiro tem uma coisa que é a expectativa de diversas formas que entra nesse processo. Quando você começa o ano, de certa forma, ou começa o período da criação, de certa forma você tem que passar para a criança uma expectativa positiva das coisas, né? De que ela vai fazer um espetáculo, de que isso vai ser algo positivo. Detalhe que uma coisa que eu acho um pouco nocivo é às vezes você pesar muito pro exibicionismo, de que vai ser um espetáculo muito lindo e que ela tem que mostrar para os outros, sabe? Uma coisa, se você for muito pro exibicionismo tipo extremo, se for uma criança muito envergonhada, de repente você deixa ela mais envergonhada ainda, porque você tá parecendo que ela vai ter que se exibir ao extremo. Ou se for uma criança que não sabe lidar direito com exposição, que está começando a aprender, você bote na cabeça da criança que se ela for para fazer teatro, para fazer qualquer coisa, ela obrigatoriamente tem que ser assim a estrela, a mais exibida, e tipo acabar incentivando coisas até meio negativas e não tanto de autoconhecimento e coisas mais legais assim que poderia ter. Mas enfim, você faz parte do processo, você jogar uma expectativa positiva para a criança, para ela ver como ser um reforço positivo de ela receber aquilo, no dia a dia dela de, nossa, vamos construir um espetáculo. Uou, como que vai ser? Olha, tem um objetivo. Porque talvez seja esse o ponto. Você tem que, você acaba colocando um objetivo para ela da criação desse espetáculo, da execução de alguma apresentação, desse tipo de situação. E aí, esse é um dos primeiros pontos, você trabalhar essa expectativa com a criança e ao mesmo tempo você também ir criando essa expectativa em você e o que você espera de cada criança, do espetáculo em si, e começar a criar as expectativas e num sentido positivo mesmo da coisa, de, não, eu acho que vai ser um espetáculo pra cima, alegre, que todo mundo vai participar e que vai ficar feliz. Também tem isso, nossa, parece que eu tô super, dando regras. Mas enfim, você acaba colocando então para a criança coisas legais para acontecer lá para frente e para estimular ela a achar legal também, a ter uma boa expectativa desse evento teatral, desse espetáculo, desse acontecimento e que ela então veja aquilo como um objetivo em comum e parte do aprendizado. Porque senão pode ser que ela goste das aulas de teatro, goste dos jogos, goste da ideia de estar ali com o grupo e tal, mas ela não quer apresentar. E aí, como que você faz? Então é um espetáculo que você vai criar, mas as aulas e os ensaios você não vai poder contar com algum aluno que está ali. Então vira uma coisa meio que como você acaba, às vezes, arranjando um problema a mais ali dentro desses ensaios, dessas aulas, enfim. Então,
Por isso que o legal, assim, que eu tenho visto é você ir trabalhando essa expectativa com as crianças como uma coisa super legal. E às vezes a gente vai começar o ano, começar, né, o semestre, e olha para as crianças e pensa, nossa, a criança fala tão bem, ela vai fazer uma peça que vai ser um arraso essa criança. E aí às vezes essa expectativa, né, você tem que tomar cuidado, porque se você deixa muito pesado isso para ela assim no decorrer, pode ser que você jogue muita pilha numa criança que ela tem um potencial, mas ela não pode até inclusive não corresponder esse potencial por você super achar que ela vai dar conta sozinha das coisas sem trabalho seu ali no meio. Ou você olhar para uma criança meio tímida e ficar tipo, ih, essa aí não vai conseguir. Então, enquanto professor, enquanto diretor de espetáculo que acaba sendo, para trabalhar com crianças tem que ter muito esse jogo de cintura de você ao mesmo tempo segurar algumas expectativas de tipo, acho que essa criança tem potencial, acho que essa criança não é tão explosiva, e você guarda essas informações e trabalha mais as expectativas no dia a dia para que aquilo aconteça do que ficar se segurando em o que você acha ou não, o que você sente ou não ali, porque isso pode virar inclusive um problema para você. Bom, agora sobre como que as crianças elas participam desse processo. Eu me baseio muito em questões da Viola Spolin, a partir do estudo da Ingrid Kodella lá, enfim, você vai pensando que então você tem que assimilar, tem que aproximar a criança ali do teatro e da realidade dela, enfim, e acaba sendo um processo de você trabalhar bastante com jogos lúdicos e aos poucos você vai aproximando a jogos dramáticos e vai mesclando isso para que ela entenda que aqueles jogos são parte da realidade dela, mas de alguma forma você vai criando um processo onde você vai estabelecendo que isso vai ter um produto final, ou às vezes pode ser legal também você deixar claro que esse produto final não precisa ser tão final, não precisa ser tão bem acabado, finalizado, não é um mega show profissional que você vai apresentar no final e que não pode errar, por exemplo. Esse processo acaba sendo de você aprender também, né, junto com a criança, mas ensinar ela, mostrar ela como aprender com os erros e como que você pode usar os erros de forma positiva e como que em cada ensaio barra aula, você constrói uma cena a mais ou alguma camada a mais dentro dos personagens ou alguma coisa para depois virar um espetáculo maior e que aquilo se sustente sem você ter crianças, por exemplo, com medo de ir para cena, que não conseguem dar o texto, ou dependendo da idade da criança, você entender que de repente se ela não tem como dar texto, é melhor nesse processo você encontrar as possibilidades que são mais viáveis e que ela também se divirta mais. Tem que ser um processo, na minha opinião, claro, né, e do que eu venho estudando, de você também mostrar para a criança que isso como um jogo, como uma brincadeira, tem que ser prazeroso e divertido para a criança querer fazer esse espetáculo, querer continuar fazendo teatro, continuar tendo contato com a arte e ela falando ou não, ela tendo destaque ou não, ela se sentir parte daquilo e ela se sentir motivada a construir mais ainda numa próxima oportunidade. Porque não adianta você querer construir um espetáculo com uma criança, às vezes a criança não sabe ler e você querer dar super texto para ela. Ou a criança sabe ler pouco e você quer que ela tenha um super papel de destaque e já vá lá fazer um monólogo do Hamlet lá em papel inteiro, a criança falando todas as palavras mais rebuscadas do mundo e que ela saiba discursar depois sobre todas as camadas que o personagem teve, sobre todo o método que ela usou, toda a biomecânica dentro da interpretação do personagem. É uma criança. Tem que ser um divertimento, tem que ser uma brincadeira, uma coisa lúdica. E que ela se sinta principalmente o protagonista desse momento todo. O professor, ele está ali, né, o adulto que está dentro do espetáculo junto com a criança, ele não está ali para ser maior do que a criança, senão você vai traumatizar a criança.
O processo de trabalhar com criança, construindo espetáculo, basicamente passa por essas etapas, por esses pedaços, assim, e pelo fato de que então as crianças elas têm que se sentir controladoras, em certa medida, desse processo também. Porque se a criança fica muito como obedecendo, às vezes ela pode acabar indo para o lugar de, tá, mas então eu já tenho a escola que é assim, eu já tenho tal tarefa que é assim, por que eu vou fazer isso? Ou por mais que seja obedecendo às suas ordens, a menos que ela veja um progresso e um propósito, ou o porquê dessa criação toda em volta. E daí pode ser uma criança também que, não, só vou obedecer, não vou criar nada por mim. Por isso também que muitas vezes em muitos momentos assim, eu gostei de ter trabalhado com improvisação com as crianças, e a partir de coisas do dia a dia delas ou coisas da cabeça delas. E aí esse processo, a partir da improvisação, você começar a colocar para elas como possibilidade de espetáculo, possibilidade daquilo ser a cena e de transformação daquilo a cada passo, porque aí então a criança vai se descobrindo como ela mesma foi o protagonista daquilo que depois virou, e você vai criando uma relação de diálogo melhor do que você só ser o que manda ou só ser também assim, tudo conforme que a criança quer. Então, quando você vai fazer peças, teatro com criança, que você vai fazer toda essa criação ali junto com elas, tem que ter em mente também que tem alguns tipos de peça que você pode fazer, tem outros que não. O que acaba funcionando bastante, acredito eu, que é muito mais você pegar peças que são do campo já do teatro infantil, peças que são clássicos, que aí elas mesmas vão ter referências, tipo, digamos, que o pai e a mãe conhecem. Obviamente vai ficar muito trágico se você for pegar assim já uma tragédia grega, um drama muito pesado, ou uma coisa muito contemporânea, né? Mas você pode pegar coisas a partir da ideia delas e dos momentos dela ali, do universo dela, e a partir disso pode virar um negócio contemporâneo. Por exemplo, uma vez eu vi o que foi apresentado como um espetáculo, assim, mas foi basicamente uma peça construída a partir de brincadeiras com umas crianças, e ficava um negócio super performativo e super contemporâneo, digamos assim, que era, e na prática assim, era as crianças brincando em cena, e elas estavam brincando e elas saíam correndo do palco, elas iam pra plateia e elas voltavam e elas estavam se sentindo na brincadeira, e era um negócio super contemporâneo e para elas era super da realidade delas, e aí ok. Para criar peças com crianças também, o texto acaba sendo uma coisa muito curiosa dentro desse processo, que dependendo da criança, dependendo da idade, a criança não vai saber ler direito, ou ela sabe ler, mas não dá pra você ficar passando um textão. Então uma coisa que é fundamental é você ter noção, né, digamos assim, de que você conhecer cada criança, quais são as necessidades. Se de repente não vale a pena mais você fazer com menos texto e mais ações combinadas, sem ter um texto tão fixo, mas, digamos, elas podendo improvisar no meio, ou se faz sentido para a situação da criança você mandar um texto para os pais ajudarem a ler em casa, a decorar, porque dependendo da história ou da coisa, se for ter um texto mais robusto e precisar das crianças estarem ali interagindo e tal, e decorando o texto, aí você vai precisar bastante, provavelmente, da ajuda dos pais, né, das crianças, não só da criança em si. O que também vai de você entender também se a realidade dos pais vai ajudar com você ali. Porém, tem que ter muito esses discernimentos, até que ponto esse texto é necessário para a criança, quanto a criança está manjando de falar texto, se isso ajuda, e se você, não, vou comprar essa briga, a criança vai dar um mega texto, sei lá, que peça é ou quantos anos as crianças têm. Se você botou na cabeça que vai ter texto, ensaie tranquilamente várias e várias vezes para que as crianças saibam o texto, porque pode ser muito traumatizante para a criança, né?
você ter muito texto para decorar, não conseguir decorar e chegar na hora e não falar o texto direito, ou não conseguir dar o texto, e a criança às vezes até acabar ficando sendo traumatizada com o momento do palco ali, que ela não sabia improvisar de repente e tal, ou o que fazer. Então, o texto acaba sendo uma coisa muito para você questionar durante o processo inteiro, e para você também saber o quanto de texto você dá, o quanto não, o quanto você combina com a criança, depende de cada idade das crianças também. E acaba também dependendo de qual criança você trabalha, em que lugar que você vai trabalhar. Se você vai construir uma peça com um público, né, que é de uma escola X, que seja mais conservadora, às vezes vale a pena você conversar com a direção, né, parte pedagógica da escola, o que eles acham sobre as crianças decorarem texto ou levarem texto, apresenta o texto de repente, trabalhar dessa forma muitas vezes, e dependendo da escola, do lugar onde você vai fazer, pode ser muito mais viável você estar mais livre para conversar com os pais ou só com as crianças sobre que texto, a temática do texto, se elas decoram, se não decoram, como que faz, e testando isso aos poucos, de repente fazer apresentações em público ou com pouco público, antes até da estreia para testar já, porque às vezes no ensaio a criança voa, né? Ela fala, ela decora, ela faz tudo, mas é numa condição onde você repete 10 vezes a mesma coisa, você já está ali no momento de brincadeira, de descontração. Chegou na apresentação, tudo escuro, só luz nela e a plateia lotada, ela percebe que está todo mundo ali. Tem 400 pessoas ouvindo a criança falar e a criança tem que falar sozinha no palco ou falar com mais um no palco. Aí às vezes pode ser que então essa criança justamente seja a que trave e aí você vai ficar, poxa, mas era a criança que eu estava mais apostando. Então trabalhar com as crianças, fazer espetáculo com a criança vai também desse discernimento e desse preparo antes ali, porque na hora que a criança, sei lá, não falar, não dá pra você culpar a criança ou os pais ou ficar simplesmente fazendo assim, se você não teve esse preparo antes, esse trabalho de ver a questão do texto antes de ensaiar e de repente apresentar mesmo que com pouco público, já antes com a criança ali. E também sempre o mantra que eu pelo menos carrego é a questão da criança se divertir. Acima de tudo, se ela estiver achando que o texto, falar o texto, decorar o texto, falar aquilo na risca, for mais importante do que se divertir, né, vai ficar uma coisa meio assim, vai parecer trabalho. É que nem a gente, se a gente trabalha só por dinheiro e não trabalha porque está gostando do trabalho, chega uma hora ali que você não quer mais saber daquilo, você vai acabar aquilo, vai embora para casa, dormir, quer brincar, quer fazer outra coisa, né? No caso, se você ficar focando muito assim seriamente na criança desse jeito, sem a parte da diversão, corre o risco sério de acontecer esse tipo de situação. Dela se sentir como se tivesse já um adulto trabalhando numa firma 8 horas por dia sem ter um minuto de descanso e só pelo dinheiro. É assim que a criança vai se sentir. Bom, mas enfim, brincadeira à parte, por isso também entra uma coisa fundamental para mim, pelo menos, que é de você compreender dentro desse processo pedagógico que acaba sendo você criar um espetáculo com crianças, que é você pegar a hora que acaba o espetáculo, pode ser, né? Não exatamente no minuto que acaba, mas você sempre que tiver a oportunidade de fazer uma espécie de uma avaliação, não da nota, mas avaliação com as crianças, sentar o famoso feedback, que é você falar de volta para a pessoa, né, para a criança ali, o que você gostou, o que você achou de legal do que ela fez, o que ela gostou, o que ela achou de legal, o que ela achou do que você fez, do que foi trabalhado durante o ano, o que ela gostaria de fazer numa próxima. Esse tipo de trabalho você acaba trazendo à tona coisas como se ela realmente se sentiu divertindo ali, se divertindo dentro daquele processo, se ela se sentiu motivada, se ela achou que o que ela fez foi bom mesmo ou não, ou se ela de repente não gostou, o teatro traumatizou, ela nunca mais vai fazer uma peça. É nesse momento em que às vezes você começa a sentir ou você dá a oportunidade para a criança já contar
e aí você já sabe se a criança, né, gostou ali e tal, ou se você tem que rever o seu método de trabalho, ou até se você pode já preparar a peça para o ano que vem, para a próxima aula, enfim. Mas é uma coisa fundamental, e porque ali você também muitas vezes pode pescar coisas que você pode usar de positivo, ou até perceber também coisas que a própria criança já tem de consciência corporal, ou consciência de evolução mesmo artística, ou às vezes uma consciência de grupo. Várias coisas podem surgir e só podem agregar, ou pelo menos só devem agregar, né? Quanto mais agregar, melhor. Mas diga aí, você já fez peça com criança? Já criou uma peça, um espetáculo para crianças? Comente aqui como foi, justifique sua resposta. Curta aí, já deu joinha nesse vídeo. Compartilhe para todo mundo. Se você é professora, trabalha dentro das escolas aí, não é professora de teatro especificamente, já teve que fazer peça com as crianças ali, nem sabe o que estava acontecendo direito e chegou nesse vídeo, comente também. Sou professora, já sofri e agora espero poder ter ajudado, né, com essas dicas aí, com essa história minha de como foi as minhas experiências. E é claro, estou sempre em evolução, quero estudar mais e quando tiver mais novidades, mais dicas, mais coisas eu quero trazer aqui para comentar com vocês. Então aproveitem também, sigam no Instagram, se inscrevam nesse canal que aí vocês vão saber mais novidades sobre o meu trabalho com as crianças, sobre coisas que eu venha a ter de dicas no futuro. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Compartilhe com todo mundo.